A economia, o campo dos economistas, eles foram pegando um pouco desses ensinamentos para si, e o livro Rápido e Devagar ele foi um marco para consolidar digamos assim, o campo de economia comportamental como com bastante solidez dentro do campo mais geral de economia. O que a gente fala então, né, a partir dessa análise, dessa organização, né, visualização de pensamento? Que nós, seres humanos, temos dois sistemas. Não é que uma parte do cérebro está conectada somente ao sistema 1, ao sistema 2, não. A gente, no próprio processo de pensamento, a gente geralmente pensa de acordo com dois sistemas. O sistema 1, ele é bastante rápido, é um sistema de reflexo, pensamento automático. Ele é bastante intuitivo e sem esforço. É como a gente estivesse respondendo quanto que é 2 vezes 2. A gente não precisa falar, a gente já vai responder 4. O que isso significa? Que ao longo, evolutivamente, biologicamente, o nosso cérebro foi criando regras de bolso, pequenas regras, para que ele mesmo poupasse energia para a tomada de decisão. Então, a gente, ao acordar, a gente não precisa pensar se vai sair do lado esquerdo ou direito da cama, não precisa pensar se vai na cozinha ou se vai no banheiro primeiro. A gente já faz isso automaticamente. Isso é muito importante, mas a gente vai ver que causa alguns problemas também. E a partir desses problemas, em alguns contextos, que a gente consegue criar o ferramental para incentivar a mudança de comportamento. Dentro desse espectro aí, desse racional de pensamento, a gente teria também o sistema 2, que ao contrário do sistema 1, ele é mais devagar, ele é mais reflexivo, ele é mais analítico. A gente precisa deliberadamente parar e pensar. Por exemplo, responder quanto que é 24 vezes 17. A gente não consegue dar uma resposta rápida sobre isso. Da mesma maneira, biologicamente, a gente foi evoluindo para que, para algumas tomadas de decisão, o nosso cérebro ele tivesse que gastar um pouco mais de energia, parar e pensar para que a gente tomasse a melhor decisão possível. Então, é a partir dessa brincadeira entre esses dois sistemas que a gente vai construir um racional para incentivar as pessoas a mudarem comportamentos. E aí, o que é importante aqui? A economia como um todo, tradicionalmente, não só a economia, algumas outras áreas também, elas partem muito do desenho de iniciativas, desenhos de estratégias, a partir do que seria um ser humano 100% racional, que é aquela pessoa que toma decisões ativamente. A gente conseguiria ponderar custos e benefícios como eles são para cada ação e que tem preferências estáveis, que a gente sabe o que a gente quer sempre, a todo instante de tempo. Então, por exemplo, se eu falo que durante essa semana eu vou fazer uma dieta, sexta-feira, a hora que eu for comer uma pizza junto numa pizzaria, eu não vou comer uma pizza, eu vou comer uma salada. Mas a gente sabe que isso é difícil. Mesmo planejando com antecedência algum comportamento mais de longo prazo, que seja aqui até curto prazo nesse caso, a gente sabe que na hora que a gente chega no momento da ação, a nossa tomada de decisão é diferente daquela que a gente tinha intenção inicialmente. Então, começou-se a pesquisar muito sobre o que é o ser humano real mesmo, aquele que toma decisões intuitivas, que toma decisões intuitivas com pouca atenção consciente e que é influenciado por detalhes do ambiente, do contexto, que, a princípio, para o ser humano racional, a gente teria como irrelevante. Eu vou dar alguns exemplos mais para frente. Então, tudo aqui se baseia, finalizando essa primeira parte aqui, para a gente ficar na primeira página, é que todas as nossas intervenções, elas buscam alinhar esses dois momentos. O momento da intenção, quando a gente cria uma estratégia para mudança de comportamento, para a gente tentar alinhar com aquele momento da tomada de decisão. Então, se você pensa que um cidadão deva fazer algo, se você é uma instituição do governo, que o cidadão precisa fazer algo, por exemplo, lavar as mãos em época de Covid, a gente tem a intenção. O que a gente pode fazer para que esse cidadão efetivamente lave as mãos? Se você é uma empresa, quer que os seus funcionários participem de um treinamento online, a intenção é essa. Muitas pessoas podem querer, mas no final das contas elas podem procrastinar, podem esquecer,
o chefe delas pode falar que não é a prioridade. O que a gente pode fazer efetivamente para alinhar criar mecanismos para que esses dois momentos aconteçam do modo que foram programados. Então, tradicionalmente, a gente focaria, então, para a gente desenhar as iniciativas em três pilares, né? O primeiro pilar seria o pilar de informação. Geralmente, né, a gente pensa que dando mais informação as pessoas tomam decisões melhores, mas existe uma gama grande já de evidências científicas que dizem que não. Por exemplo, promover educação financeira nem sempre faz com que as pessoas tomem melhores decisões financeiras. Isso já está mais do que estudado na literatura. O segundo pilar seria a parte de regulação, ou seja, você cria punições, mecanismos punitivos para que a pessoa não tome comportamentos inadequados, por exemplo, uma multa de trânsito. Ou, de modo contrário, complementar aqui nesse tripé, parte de incentivos. Você gera incentivos econômicos ou não, para que a pessoa tome o comportamento desejado. Então, isso é basicamente o ser humano real. A gente geralmente pensa que o ser humano tem total consciência e capacidade de ponderar custos e benefícios e conseguiria analisar a cada decisão que importa, né, para a mudança de comportamento em cima desses três pontos aí. Mas a gente vê que não, e que os insights comportamentais podem contribuir sim para um melhor entendimento sobre o que é o ser humano no dia a dia. Então, só para finalizar, objetivos dos insights comportamentais são entender melhor como as pessoas agem e pensam que agem no dia a dia, que é muito importante também a percepção das pessoas sobre o que elas fazem, para que a gente consiga criar políticas, programas, soluções mais efetivos como um todo, com intervenções sempre de baixo custo, tá? Então, isso aqui é muito importante. É o que a gente chama de nudges, são cutucões para um comportamento adequado. Esses nudges, essas intervenções de baixo custo, nunca vão passar por uma reformulação da área de vendas, uma reformulação da área de RH, não. São mudanças pequenas de contexto, mudanças pequenas nas comunicações para que o comportamento adequado seja efetivado. E só uma prova social que a gente chama aqui, hoje em dia já temos 253 empresas privadas no mundo inteiro que já possuem times internos dedicados somente ao design comportamental, às ciências comportamentais como um todo. As grandes empresas já têm um time especializado nisso, Uber, por exemplo, Facebook, etc. E 51 instituições governamentais, isso é interessante também, já tem integrado algum time de ciências comportamentais. O governo da Inglaterra foi pioneiro nisso, mas nos Estados Unidos já tem réplicas desse modelo. No Brasil, a gente está começando agora. Tá bom. Passando para a metade aqui da apresentação. Agora estou curioso. O que são realmente, efetivamente, as ferramentas das ciências comportamentais? Primeiro, todas as intervenções que a gente faz passam por um rigoroso método científico. O que isso quer dizer? Que a gente busca sempre mensurar o real impacto dessas intervenções e sempre com rigor estatístico e baseado em evidências científicas. Segundo, esses nudges, aqueles cutucões, eles não restringem as opções. Ou seja, se eu quero que alguém promova, se eu quero incentivar a adoção de algum comportamento por alguém, eu não vou restringir as outras opções. Eu vou só mudar o contexto para que aquelas opções que eu não quero que aquela pessoa adote, elas fiquem menos elas saltem menos aos olhos do que aquela específica que eu quero. Então, nunca passa por restrição de opções. E a gente não foca em mudanças de atitudes, mas sim mudanças de comportamentos efetivos. É muito importante a percepção de que as pessoas têm sobre elas mesmas e sobre o que elas fazem, mas o que a gente busca no final do dia é mudança efetiva de comportamento. Então, para dar aqui, eu vou dar 2 exemplos rápidos de intervenções comportamentais e eu vou passar para a parte de RH. Primeiro, tem esse estudo aqui, eu acho bastante interessante. É um estudo mais geral na parte de supermercados.
o objetivo deles era incentivar o consumo de produtos saudáveis. Eles queriam incentivar as pessoas a comprarem frutas e legumes, não sabiam como. Investiram bastante em publicidade, não gerou resultado, tiveram outras iniciativas, nada tem de sucesso. Então, eles fizeram uma parceria, e o que eles fizeram? Uma parceria com um grupo comportamental de estudo. O que eles testaram, dentre outras coisas, e essa foi a que mais deu resultado, e um resultado mais contraintuitivo, foi feita uma marca próxima na metade dos carrinhos do supermercado. E colocou um aviso dentro desse carrinho, sugerindo que as pessoas colocassem as frutas e legumes na parte da frente do carrinho, e todo o resto na parte de trás. Ou seja, não restringiu a opção. A pessoa poderia pegar um chocolate e colocar na parte da frente, mas só foi indicado, por esse aviso, que tinha um espaço reservado para a pessoa fazer isso. Se a gente pensasse no ser humano tradicional, ou ser humano racional, né, que a economia tradicional fala, isso não deveria alterar o comportamento. Porque, se eu quero comprar um chocolate, eu vou comprar um chocolate. Se eu não quero comprar um abacaxi, eu não vou comprar um abacaxi. Ponto. Mas essa intervenção simples aqui fez com que as vendas de verduras e legumes dobrassem sem diminuir o lucro do supermercado. Ou seja, as pessoas realmente começaram a comprar mais frutas e legumes do que elas compravam anteriormente, sem mudar o mix muito do supermercado. Por quê? Porque isso daqui é o que a gente chama de mental accounting. As pessoas, o nosso cérebro, ele cria como se fossem caixas para organizar o nosso pensamento, e ele mesmo busca que a gente complete essas caixas. E com isso, foi a partir desse viés que eles desenvolveram essa estratégia. Um segundo exemplo aqui, que eu acho bastante interessante também, na cidade de Nova York, isso aqui é mais de política pública, eles queriam incentivar os trabalhadores, os servidores públicos, a tomar uma vacina da gripe. Isso aqui foi durante 2008, 2009, se não me engano. Então, tinha esse e-mail aqui que eles mandavam, tá um pouco simplificado aqui, mas era basicamente isso aqui. Da cidade de Nova York, para o servidor recebia na sua caixa de e-mail, o assunto era: agende sua vacina antes que seja tarde. Então, e o corpo do e-mail via algo bem simplificado. Esse é o seu lembrete final. Por favor, agende um horário para tomar a vacina, ainda hoje. Ponto. O que eles fizeram? Eles adicionaram algumas frases a esse e-mail original. E essas frases incluíam um elemento que a gente chama de norma social e um outro elemento que a gente chama de elemento da escolha ativa. O que é esse elemento da prova social? Eles destacaram que outros servidores, ou a maioria daqueles servidores públicos, já tinham tomado a vacina. Então, você cria mentalmente para aquela pessoa que ainda não tomou a vacina uma regra social, falando que, poxa, todo mundo está tomando, menos eu. Você meio que força ou incentiva ele guia a tomar, a ele entender que aquela é a regra daquele grupo que ele convive. E um elemento de escolha ativa aqui que gera compromisso. Quando você coloca assim, eu vou comparecer ou eu vou agendar, e não, eu não tomarei uma vacina. Você está pedindo para que ele crie o compromisso e haja de acordo com aquele compromisso que ele fez para ele mesmo. Então, essa nova intervenção aqui fez com que os agendamentos crescessem 10%. Você tinha 100 agendamentos, foi para 110. Isso daqui foi uma intervenção que a gente chama de baixo custo, não custou muito para adicionar frases ao e-mail, e teve um impacto relevante naquele objetivo específico desse desafio aí lá em Nova York. A cidade em si de Nova York, ela tem um grupo de economia comportamental junto a ela, que trabalha junto a ela. Tá bom? E o que isso tem a ver com o RH? E aqui eu queria já me encaminhar para a parte final. Eu queria abrir um pouco para a discussão, que é hoje, né, levantando alguns trabalhos que a gente já realizou internamente. Eu acabei de atuar aqui em um projeto de redução de números de acidentes numa planta industrial, algo que a gente inicialmente nunca tinha pensado em fazer, mas foi bastante interessante. A partir de alguns projetos nesse sentido,
a gente começou a pensar, dentre todas as atribuições que a área de recursos humanos tem, toda a área de gente em si, das organizações privadas e públicas, elas possuem, o que a gente consegue fazer dentro dessa área que a gente acha que é relevante? Primeiro, da parte de comunicações. Quando a gente faz um comunicado geral, da parte de RH, da parte de gente de bem-estar, quando a gente faz algum e-mail ou algum comunicado por SMS, que seja, por alguma plataforma interna, para comparecimento em eventos, comparecimento em treinamentos, feedback de treinamentos, geração de novos hábitos, que é muito relevante agora na época de Covid, como que a gente consegue fazer com que essas comunicações elas possam ser mais efetivas, mais eficazes no sentido de gerar efetivamente a ação daquela pessoa? Então, ao ler aquele e-mail, ao ler uma sinalização, ao ver algum vídeo, por exemplo, quais são os vieses ali dentro, os vieses cognitivos que eu falei aqui um pouco? O que a gente consegue mudar ali dentro para realmente incentivar essa pessoa, mostrar que é uma norma social, mostrar que salientar que é uma informação relevante para ele tomar aquele comportamento, aquela ação, tomar aquela decisão? A gente já consegue trabalhar em cima disso. E a gente até trabalhou aqui com o governo de São Paulo, principalmente na questão do coronavírus, questão de saúde, nessa parte de comunicações. Já tem uma metodologia específica para isso, que elementos que a gente consegue mudar nas comunicações para motivar as pessoas, mobilizar as pessoas no final das contas. Um segundo grupo que a gente vem trabalhando é na parte de diversidade e inclusão. Tem um vasto conhecimento já de como as ciências comportamentais podem ajudar no recrutamento e seleção, na criação de ambientes mais abertos no dia a dia de trabalho, engajamento e integração de times. Recrutamento e seleção, por exemplo. Quando a gente fala de recrutamento, já tem uma metodologia que mostra como que a maneira que você escreve, por exemplo, um job posting, uma vaga, né, coloca no LinkedIn, por exemplo, como que a maneira como que você escreve pode influenciar, por exemplo, mulheres a se candidatar para aquela vaga. E não é porque você altera completamente o texto para direcionar para o grupo feminino, mas são pequenas alterações ou pequenos critérios ali da escrita que você muda que comprovadamente fazem com que as mulheres se candidatem mais em relação aos homens. E você consegue medir a eficácia mesmo, por exemplo, com o LinkedIn, porque você tem a contagem ali de quantas pessoas se candidatam. Na parte de engajamento e integração de times, por exemplo, a gente consegue também criar ambientes que eles sejam mais abertos para o feedback e reduzam principalmente os vieses na parte de avaliação e de seleção também. Então, muitas das nossas interações cara a cara no ambiente de trabalho levam a vieses. E eu não estou falando aqui de substituir completamente os métodos. Olá, cliquei aqui. Não estou falando de mudar todos os ferramentais hoje de avaliação e de integração, mas, mas sim pequenas alterações ali no processo que poderiam guiar ali uma avaliação, uma seleção um pouco menos enviesada. E na saúde, meio ambiente e bem-estar, que eu falei de prevenção de acidentes, a gente consegue sim incentivar comportamentos menos arriscados, redução de desperdício. O que você pode fazer para que trabalhadores desperdicem menos ou consumidores desperdicem menos? Comunicações pró-sociais, pró-ambientais. E aqui, só finalizando, como que a gente geralmente faz isso? Eu queria abrir para o debate aqui para ver se alguém tem alguma ideia um pouco mais específica sobre a sua própria organização. Geralmente a gente identifica o gargalo com essas 4 perguntas. Eu estou simplificando bastante aqui, mas a gente passa por esse processo, tá? Então, qual é o comportamento específico que quer mudar? Por exemplo, eu quero gerar uma maior participação em cursos e-learnings ou dentro da empresa. Para qual área que a gente está falando? Para quem exatamente o indivíduo que a gente está
estudando ou querendo incentivar. Quando que essa ação precisa ser tomada? Se é uma vez no dia, se é uma vez na semana, se é uma vez no mês, se é uma vez no ano, se é uma compra de uma casa, que vai acontecer poucas vezes na vida, se é a compra de um carro, que é algo também menos frequente. E como essa mudança de comportamento pode ser mensurada? Ou seja, se for nesse caso aqui na participação em cursos, ela pode ser mensurada pela lista de comparecimento. A gente tem que criar, a gente sempre busca criar algumas métricas de mensuração. A gente consegue também ajudar se não houver essas métricas, mas sempre a gente busca mostrar, criar algum output que seja mensurável, para que a gente consiga, pelo rigor estatístico, mostrar que teve efeito. E aí eu queria abrir um pouco para debate. Estou completamente aberto aqui para discutir um pouco sobre o que vocês acham dessa área como um todo, quais são os desafios que vocês enxergam na organização de vocês, e eu espero que a gente tenha um papo mais aberto aqui. Esse é o meu e-mail, se quiser, estou aberto a receber qualquer dúvida, qualquer ideia, qualquer tipo de conversa, podem mandar em rinascerclu.pt. Eu queria abrir um pouco de vocês agora para tentar entender quais desafios vocês enxergam no dia a dia de vocês. Legal, Henri. Obrigado pela colaboração. Eu vou começar com um questionamento, aí o pessoal também já pode aproveitar. O primeiro questionamento que eu tenho é em relação a essa modelagem e mensuração estatística. Levando em conta que a economia comportamental ela tem essa modelagem, esse estudo, eu gostaria de saber se esse estudo se dá somente a partir de padrões de grupos ou se ele também se aplica a seres individuais, né, singulares. Ou seja, eu consigo aplicar isso para uma única pessoa que eu tenha o interesse de atingir com determinada ação ou somente válido para um estudo complexo de padrões de pessoas em grupo? No próprio desenho da intervenção, essa pergunta é boa porque ela aparece geralmente assim. No processo de desenho das intervenções, das estratégias, a gente sempre tenta ir no detalhamento máximo que a gente tem daquele grupo. Então, se a gente chega na maior capilaridade possível, melhor é. O que eu quero dizer com isso é bom a gente identificar exatamente o contexto e a pessoa em si que a gente quer incentivar. Porém, quando a gente cria as intervenções para o grupo, para as pessoas que estão nesse grupo, para a gente importa menos em que caixa essas pessoas estão do que o contexto. A gente gosta mais de mudar o contexto, para a gente é mais importante o contexto da tomada de decisão do que aquela pessoa em si. Porque a gente entende a área de economia comportamental como um todo, ciências comportamentais entendem que não existe aquela pessoa 0 ou 100, 8 ou 80. Todos nós somos um pouco de tudo e as características elas vão aumentando ou diminuindo de acordo com o contexto que a gente tem, que a gente está inserido. Só que sim, no final das intervenções, a gente faz a comparação de quaisquer grupos que estejam ali dentro daquele desenho de programa. Legal, obrigado. Cláudia, Júnior, Silvia, algum questionamento em relação a como pode se aplicar isso na sua empresa, no seu cotidiano, ou algum questionamento em relação à metodologia, ao estudo em si? Henry, eu gostaria de saber se você tem algum estudo além que você utiliza para benchmarking, que o pessoal acha interessante, que você gostaria de colocar aí para o pessoal abrir mais a mente em relação ao que está acontecendo no mundo. Se você lembra de cabeça aí algum outro interessante. Eu particularmente gosto muito de estudos da psicologia, porque faz a gente pensar como o ser humano é uma pessoa, é, é um indivíduo, né? Um ser bem difuso em termos de ações e pensamentos, né?
E, e aí a Silvia também colocou um questionamento aqui para você, então não sei que ordem que você quer seguir. Uhum, Como implementar em uma organização que ainda não tem essa cultura comportamental? Então, a questão de uhum. cultura na própria organização. Então, um é de outro benchmark que você tenha, ou outros, em relação à cultura da organização, como isso influencia e como Uhum. aplicar. Sobre os benchmarks, esse período agora, né, esses últimos 2 meses que a gente está tendo, eles geraram muitas discussões, muitas delas baseadas em comportamento. Todas as grandes áreas de estudo e as consultorias de economia comportamental ao redor do mundo, elas, muitos desafios foram chegando, né? Não só da parte do enfrentamento do coronavírus em si, mas então dos desafios comportamentais de lavar as mãos, ficar em casa e por aí vai, mas também das consequências disso. Então, por exemplo, hoje a gente já vê os impactos do trabalho de home office, né? Como que isso tem um impacto no engajamento, no dia a dia de uma organização. E a gente já está tendo que pensar sobre isso. Então, a gente já havia a construção desses modelos, essas estratégias para o dia a dia físico, né, digamos assim, offline das organizações, como que a gente consegue incentivar aqueles comportamentos para nesse contexto online agora. Então, como que a gente consegue dar esses pequenos incentivos ou melhorar ainda mais a comunicação para quando as pessoas não estão no mesmo ambiente? A gente já está tendo que pensar sobre isso em si. Eu tenho algumas referências. A princípio, eu posso mandar depois também. Eu gosto bastante dos textos e dos livros do Dan Ariely, que acho que desde inclusão financeira, que ele fala bastante da relação com o dinheiro e da relação de comportamentos éticos. Ele tem uma linha de estudo sobre corrupção, por exemplo, mas mais recentemente ele vem falando bastante também sobre a dinâmica de equipes, integração de grupos. É, Acho que todos os textos que eu pudesse indicar dele seriam relevantes para a área de RH e para outras áreas. E tem alguns textos, eu posso compartilhar com vocês também alguns links também que mostram justamente esses impactos desse novo mundo que a gente está construindo agora, né? A gente foi acelerado, né? Foi incentivado a adotar novos comportamentos agora. Posso mandar alguns links para vocês do que o pessoal está discutindo sobre isso, mas passam bastante por essa etapa adicional da integração com a tecnologia, a integração das equipes em ambientes distintos, agora em contextos distintos, e eu posso mandar para vocês. O, Em relação à pergunta da Silvia, como implementar em uma organização que ainda não tem essa cultura comportamental, eu acho que essa pergunta por si só já é o espaço para os NUDs que a gente conta, né? Que a gente chama. Os NUDs, relembrando, são alterações de contexto ou de comunicações pequenas, que elas não visam alterar nem os incentivos, né? A gente não está dando uma recompensa para a pessoa adotar o comportamento, ou recompensa grande financeira, mas a gente não está fazendo uma reformulação completa também. São pequenos cutucões que a gente dá no dia a dia para aquela pessoa, para que ela adote um comportamento adequado, que é aquele comportamento que a gente quer, que a gente, quem está desenhando a estratégia, adote. Eu acho que uma coisa, pelo que eu tenho visto, né, discutido internamente nos projetos que eu tenho trabalhado, nenhuma empresa está 100% preparada ainda para a abordagem, mas porque acho que muito ainda passa tem uma etapa bastante ainda de quebra de gelo do que eu falo da etapa de achismos. Quando a gente adiciona no dia a dia uma parte que tem o rigor científico e que está aberta, uma área de uma instituição que esteja aberta para a parte de testes, porque a parte de economia comportamental passa muito por isso, a gente vai testando comunicações e a gente vai mensurando qual delas faz mais
sentido para aquele contexto. Isso é muito difícil de encontrar uma empresa que esteja 100% alinhada com isso. Então, o que eu diria para tentar responder um pouco melhor a pergunta é, no dia a dia de trabalho, ir mostrando, evidenciando o que a gente chama, né, ir dando saliência, mostrando a relevância dessa abordagem mais voltada para o rigor científico e mais voltada para essa base de inovação, base de testes. Porque é isso que no dia a dia vai fazer com que a gente ultrapasse essa barreira, a gente chama de reatância psicológica, é um nome difícil para uma palavra para um termo que é resistência. Essa resistência que as pessoas podem ter ainda, não só de adotar estratégias nesse sentido, mas também de, digamos assim, serem alvos das intervenções. Então, eu acho que a gente tem que ter em mente que essas intervenções, elas não vão mudar uma empresa como um todo logo de começo, elas vão buscando desafios pequenos, um comportamento por vez, para que a gente, no final das contas, crie o que a gente chama de um ecossistema que se retroalimente. Ou seja, quando você acha um desafio, por exemplo, você quer melhorar a cultura de feedback da sua empresa, melhorar a cultura de recrutamento, que seja, recrutamento e seleção. A partir de um desafio, a gente vai mostrando para a empresa ou para outras áreas da empresa que aquilo é relevante. Isso está presente em quase todos os projetos que a gente faz. A gente começa com uma área, essa área vê a relevância, vê o processo, quão sério é, quão rigoroso é, quão os resultados, às vezes, são muito contraintuitivos. Parece que uma coisa simples tem um efeito tão relevante, mas por que a gente não adotou essa estratégia tão simples logo de começo? E aí as outras áreas elas vão vendo a, a efetividade daquilo, né? Porque a gente nunca vai, como eu disse, passar por uma sugestão que passe por vamos reformular toda a área, vamos investir milhões aqui no sistema novo. Não, para a gente não. A gente brinca, né? Cozinhar o que tem na geladeira. Vamos ver o que está sendo feito, vamos ir tentando melhorar aos poucos. E isso vem acontecendo bastante. Assim, a gente mostra para uma área, faz um projeto em uma área, as outras áreas vão vendo isso e a gente vai pouquinho em pouquinho, como tem que ser também. É um trabalho um pouco acadêmico, digamos assim. A gente na nossa empresa tem acadêmicos e não acadêmicos também, mas é um pouco da parte da academia também, de você realizar um projeto e, e não falar e ser conservador no sentido de falar que aquilo ali não resolve tudo, resolve uma parte do problema. Vamos agregando aos poucos para que a organização como um todo ela vá se transformando. Mas os resultados que a gente tem tido são bastante relevantes. Eu acho que nessa perspectiva que você disse também, na relação de que as empresas, se a gente trouxer para a questão orgânica, são organismos vivos, né? Então são a necessidade de adaptar cada cenário para cada contexto, fazer mais o tailor-made do modus operandi, ou seja, fazer aquilo para aquela determinada situação, para aquele determinado grupo, entender os erros e acertos e trazendo as melhorias incrementais, né? Acho que a importância de se entender os contextos e esses contextos, apesar de padrões e você poder mensurar e utilizar o que você já usou, mas para cada situação, para cada momento, para cada pessoa pode ter um diferencial absurdo. Então, a cultura organizacional, a gestão da mudança, né? Se você colocar uma área como essa, por exemplo, apesar de ter estudado ela e estudado o que aconteceu e falando que realmente quer que tenha uma área focada nisso, quando você coloca, haverá pessoas que baterão no peito e falarão que estarão contigo, tem pessoas que vão criar barreiras, falar, puxa, isso não presta, isso aí é só coisas da academia ou não faz sentido. Então, acho que é entender todo um contexto e a complexidade, e acho que a principal importância quando eu falo de inovação e quando eu leio e vejo sobre, eu acho que a principal importância de primeiro, entender as pessoas, então questão de empatia, e segundo, prezar pela comunicação. Eu acho que esses dois são os pilares-chave para qualquer determinada atividade que você implemente.
Exatamente. No final das contas, a organização é feita de pessoas, né? É clichê, mas é verdade, né? E a gente entende isso, eu entendo como qualquer mudança maior na cultura organizacional, no dia a dia de trabalho, dos ambientes, ela tem sim que passar pelo dia a dia das pessoas. E só eu não disse aqui, não comentei, mas acho que fique subentendido que qualquer tipo de intervenção que a gente faça, passa por critérios éticos, né? Então, a gente sempre atua em intervenções que sejam boas para a organização, mas boas para aquelas pessoas que estão sendo ajudadas, guiadas. Então, se a gente salientar isso também, que no final do dia aquilo vai ser bom para a sua equipe, para o seu time, para você mesmo no seu dia a dia, para a sua performance, isso ajuda aquelas equipes a adotarem isso também. Oi, Henry, boa tarde aí. Obrigado, eu amei. É a Cláudia. Nós já adotamos processos comportamentais há cerca de 7 anos, onde eu trabalho, né? É um grupo aqui de Guarulhos particular, cemitério particular, e realmente é um desafio muito gigante. Eu faço parte da área de qualidade, eu estou no time dessa inovação também. A gente considera isso e leva isso como inovação dentro da empresa. E você falou algo que me chamou muita atenção, e é algo que o setor que a gente trabalha sofre muito, que é com relação a ser taxado de um setor corrupto, de um setor que cria oportunismo em cima das pessoas, por conta realmente da atuação pública que a gente lamentavelmente tem nesse país, e realmente isso ocorre mesmo quando a gente tem esse serviço público, né? E isso acarreta nos serviços particulares essa má fama também. Uma ação que a gente fez dentro da empresa, que a gente ainda não conseguiu virar ela 100%, estou jogando no grupo aqui, nós começamos uma ação no sentido de mudança de comportamento do pessoal que trata o campo, né, que toma conta do jardim, por hábito. As pessoas vão aos cemitérios e costumam dar aquela caixinha, né, um troquinho para cuidar do seu jardim. Porém, na cultura que a gente está colocando na empresa, comportamental, querendo tirar toda essa aparência, essa imagem de corrupção, as pessoas são remuneradas, os salários foram revistos, houve há 3 anos atrás uma revisão para encaixar os salários, para que nós olhamos esses ganhos que eles tinham e foi incorporado aos salários, porque nós queríamos que as empresas, os funcionários se sentissem valorizados e não necessitassem dessa caixinha, né? Então, na ocasião, nós fizemos uma campanha, nós deixamos um bloquinho com eles, e cada vez que o cliente oferecia a caixinha, eles tinham que entregar para o cliente esse papelzinho que dizia: trocamos a caixinha por um elogio, né? No começo deu certo, mas depois a gente não conseguiu evoluir com isso, a gente está quebrando a cabeça ainda nessa comunicação. Era isso que eu tinha para dividir. Sim, essa é uma discussão recorrente, não só no nosso dia a dia de trabalho, mas na área como um todo, de como a gente consegue fazer com que essas intervenções, essas iniciativas, elas durem o máximo possível. O que a gente busca fazer? A gente busca criar um ecossistema de reavaliação constante. O que eu quero dizer com isso? Que a partir de uma iniciativa como essa, você precisa ter de tempos em tempos uma rodada de acompanhamento para que a, a,
as pessoas sejam lembradas que elas tomaram aquela decisão ativamente no passado. Quando você começa a mostrar efetivamente o que elas já fizeram e para continuar fazendo aquilo, isso é uma estratégia que tem dado certo. Mas sim é um desafio de como criar ecossistemas que eles sejam a gente não pode pensar que uma iniciativa por si só ela vai ter o resultado e aquele resultado vai durar para sempre. Não, a gente tem que sim cuidar e ir alimentando frequentemente, e aí depende do que for o desenho do projeto, mas a cada um mês que seja, ou 6 meses, fazer com que as pessoas se lembrem que elas tomaram aquela decisão no passado e que aquela decisão no passado foi boa para elas hoje. Legal. Obrigada. Alguém tem mais alguma colaboração, algum questionamento? Que daí eu passo a bola para o Henry e a gente já faz a finalização do evento, agradecimentos finais. Mais alguém com questionamento interessante, alguma colocação? Henry, eu acho que seguindo para o momento final da atividade, eu só tenho novamente a agradecer, a compartilhar esse tema que eu acho que não é muito difundido, seja nas corporações, seja no dia a dia, e é tão relevante porque veja o momento que a gente está passando e que, de fato, as empresas que implementam as políticas feitas também por governos que implementem dessas ações têm resultados mais satisfatórios. Então, acho que somente agradecer por você, que é um estudioso e também trabalha aí com essa área há algum tempo e vem colaborando para fomentar ainda mais essa temática. Muito obrigado. Agradeço também a todos que estão conosco desde o início e participaram dessa atividade. Agradecimentos aí para você, Henry, para todo o pessoal aí da Silvia. E muito obrigado. Passo a palavra para você finalizar e aí a gente encerra, tá ok? Tá ótimo. Obrigado pela participação de todos, obrigado pelo convite, Matheus. Como eu disse, eu estou aberto a receber qualquer tipo de dúvida que vocês tenham, continuar conversando sobre qualquer desafio que vocês vejam, algo que a gente já comentou aqui ou que, que vai surgir, algum assunto que vai surgir aí na cabeça de vocês, pensando um pouco sobre o que a gente conversou aqui, que é natural que aconteça. Então, estou aberto, podem mandar e-mail, pode adicionar nas redes, LinkedIn, Twitter. Obrigado de novo, Matheus, que a gente continue conversando, gerando essas conversas, são bem relevantes tanto para que a gente daqui do lado apresentando, discutindo, gerando a discussão, entenda também mais sobre o dia a dia de cada uma das organizações, o desafio de cada uma das pessoas, e também gerar discussão sobre, como você disse, é uma área que ela é nova, está crescendo bastante e acho que cada vez mais os desafios estão passando pela interação com as pessoas. Então, o que você comentou de geração de empatia, geração de motivação, engajamento no dia a dia, acho que cada vez mais, sempre foi, mas cada vez mais vai ser importante no nosso dia a dia. Então, só tenho a agradecer, obrigado, tô aberto aí para conversas futuras. Obrigado, pessoal. Assim encerramos oficialmente o segundo evento, esse que foi digital, da Singularity U Guarulhos Chapter. Muito obrigado, grande abraço, ótima semana para todos.